show medo, fique em casa. Pronto, cara. Ficou com medo do pecado. Até hoje, claro, traumatizou, né? Sim, leva um sustão. Então, depois disso ali... Aí não parou mais. Não, Tá com não, 25 hoje? Rola umas cotoveladas? Sim. Até a gente tinha se preparado para fazer o campeonato, nós estávamos com 2 motos, né? Nós íamos lá em 2 categorias e veio pandemia, né? E a pandemia ali, daí foi cancelada as corridas. Ai, agora tô nervosa, vou começar a chorar. Rola umas cotoveladas? Sim. E, rapaz do céu, arrebentou a corrente nós chamávamos ele Paulo Maluco, Paulo Louco. Uhum. Arrebentou a corrente da moto dele e ele atravessou a moto no meio da pista e acabou a corrida. O povão invadiu a pista e acabou. O Xeredinha não ganhou e deu. Mas acabou a corrida. Acabou a corrida. Acabou. Quem é que vai ali? Tinha mais de 1000 pessoas dentro da pista. Quem é que vai tirar? Tá, mas por que arrebentou a corrida da moto? Arrebentou, ele não podia correr, não podia disputar, não, acabou a corrida. Acabaram com a brincadeira. Acabou. Impensável nos dias de hoje, né? Não, hoje sem chance, né? Não acontece. Imagina Só uma que eu pista. lembro na época a vitória foi dada pro Xeredinha, porque na época já tinha federação, tudo, né, catarinense, Sim, né? como o outro Mas ficou sem moto. assim, humanamente impossível tirar aquele pessoal dentro da pista lá, Sim, porque sim. não tinha como, né? Só com um tanque de guerra pra tirar aquela gente. Acabou. Coisa que acontecia antigamente. Eu lembro, depois a gente talvez até bota uns vídeos na edição aí, mas as corridas, o pessoal era literalmente em cima, né? Em cima. Quase fazia sombra na pista, assim, sabe? Ficava... Ó, pra te falar bem a verdade, morreu pouca gente, não me lembro Sim. de ter morrido ninguém assim, porque Sim. era um perigo, né? Loucura, né, cara? A gente atravessando pista, rapaz, isso era o que mais tinha, né? Loucura. Caía um, corria tudo lá juntar. Tinha ambulância e tudo na época, né? Eu acho que tinha. Certo, tinha. Essa corrida eu tinha, porque essa corrida de Joinville, quando eu fui alinhar para largar, eu estava na terceira fila. E estava o campeão paranaense nessa corrida aí. Uhum. E ele tinha feito tempo praticamente igual nos treinos, né? E eu caí na terceira fila e quando alinhou para largar, já deu uns pinguinhos de chuva, sabe? E deu a largada e eu da terceira fila eu pulei na frente, mas aqueles pinguinhos de chuva, aquele poeirão da largada veio no óculos e eu passei a manga da camisa, eu não vi mais nada por causa da poeira e eu fui tirar, porque se eu tô na frente eu vou tirar o óculos, seja o que Deus quiser, né? Sim. E quando eu fui tirar o óculos engatou na aba do capacete, eu não consegui tirar, eu meio que saí fora da pista e ele me passou. E eu saí na cata dele. No olho dele, sem óculos. Eu tentava sair Da poeira dele, eu andava dos lados, né? Mas eu não até no final da corrida, eu agarrado nele, mas não consegui passar. E, nossa, acabou a corrida, rapaz do céu, eu não vi mais nada. Aí o meu irmão estava junto lá, me levaram para a ambulância lá e fizeram uma lavagem lá, mas eu fiquei uma semana com o olho desse tamanho, sabe? É que não é só a poeira, é a velocidade que tu claro, tá pegando machuca, ela. Né? Machuca. Vai machucando. Na adrenalina tu não sente, acabou a adrenalina. Mais alguma história, Ju, que tu quer contar de corrida? Agora se eu te perguntar, tu não vai lembrar, né? Cara, assim, se for contar a história de corrida, Deus livre, né, gente? Não vou ficar aqui tu correu amanhã. Santa Catarina inteira, então vamos contar do ano que tu foi campeão, quantas corridas o ano tem que numa? eu fui campeão foi com essa W aí, né? Foi em 89 que eu fui campeão. Uhum. Foi com essa W aí que eu fiz, tivemos que refazer as engrenagens da caixa, né? Aí pra primeira etapa, a moto não tinha ficado pronta. Aí eu tinha... A primeira etapa é a primeira corrida. A primeira corrida. Mas eu tinha a TTzinha com motor de RDZ. E podia fazer essa troca? Não, eu podia andar com a TTzinha, porque ela não era mais cilindrada, ela era menos. Então, sem problema, mas eu perdi em tudo, né? Uhum. E foi correr em Blumenau, na Tatutíba lá. E Blumenau porque assim, em Blumenau tem muita gente boa lá, na época, como tem até hoje. Sim. E Tatutíba é uma pista renomada, para frente do aeroporto de Blumenau. Aí o pessoal vem só para aquela pista. Não, lá tu pode ir lá sábado, domingo, é gente treinando direto. O cara tem uma infraestrutura boa lá, ele molha a pista, ele gradeia, entendeu? Tu vai lá, paga uma taxinha, tu treina o dia inteiro sem problema.
E fui correr com a TTzinha, não tinha outra, né? Pra pontuar no campeonato, né? Isso foi na primeira prova. Aí fiquei em segundo lugar. Fiquei em segundo. Mas tá bom, né? De TTzinha já tava show, né? Aí foi 8 etapas o campeonato. Só que tu podia tirar o pior resultado fora. Então contava pontos, 7 etapas. Uhum. Aí passou, teve outras, teve Ibirama, teve acho que em Lages, teve Joaçaba. Eu sei que foi a penúltima etapa, foi Blumenau de novo. Daí eu tava já com a W, né? Uhum. E deu a largada, e até tem fotos aí dessa corrida. E deu a largada, eu pulei na frente, dei 2 voltas, furou o pneu traseiro. Assim, pá! Dei 8, Acabou a corrida. dei 8 voltas com o pneu furado. E Blumenau, a gente falava, o mato lá, tu ia lá dentro do mato assim, cara, e tinha um decidão. Tinha um decidão e lá embaixo um cotovelo e tinha um riacho. Volta e meia tu só via o fumaceirão que passava um reto que ia dentro d'água lá. E eu descia, eu dei 8 voltas, eu descia aquele decidão acelerando. E sabe o que é andar com uma moto com pneu Sim, furado? sim, A sim. traseira ou vai para um lado ou vai para o outro. Uhum. Eu descia aquele decidão com a moto toda de lado. Até que o Neno foi lá e Mandou parar. para porque tu vai te matar, né? Aí começou a me passar passou 2, né? Daí parei. Daí as outras etapas eu ganhei todas. Então eu tirei o pior resultado fora, que foi o pneu furado. Aí eu fechei com 6 vitórias e 1 segundo. Que foi com a... Então tu foi campeão e foi campeão Bem. bem legal. Isso conta tipo 5 pontos, 10 pontos por corrida? Como é que É, funciona? 25. 25, daí vai 25, 22, 20. vai 25, diminuindo né? até eu chegar no que não É. pontuou nada. Bem, Tem a pontuação de participação? Um pontinho assim, hoje porque tu tem, foi. dependendo do campeonato, tem o holy shot, que se diz, né? Uhum. Dependendo, eu acho que na Serra Litoral hoje, porque hoje tem o Campeonato Catarinense, tem a Serra Litoral, que é uma copa separada, supervisionada pela federação. Tem a Limask, que é Serra Acima aqui, Santa Cecília, região, mas faz corrida aqui para baixo também. Mas, se eu não me engano, a Serra Litoral conta um ponto holy shot, que é, tu largou na frente e completou a primeira volta na frente. Já Aí tu ganha um ganha pontinho pontinho. extra. É. Só para dar aquela emoçãozinha. Isso. É tudo uma questão de incentivo. Tudo também que eles fazem é. é pensado para o show ficar mais legal, né? No final, o que conta para quem está organizando é o show, né? Sim. É público, Assim, é que nem a trilha, né? A trilha é bacana, né? Eu gosto da trilha, né? Mas para quem assiste, porque Tu não vê nada, né? Não. A trilha, o bacana da trilha é a largada e a chegada, que daí vai chegando outro, né? Sim, sim. A trilha é bom para quem participa dela, pro piloto ali. Não tem público, Porque a né? trilha não é corrida. Uhum. Mas lá dentro dá os peguinha, né? Entende? Tem o ego ali, né? Mas daí e já a corrida não. A corrida ela é intensa ali do começo ao fim, tanto para quem corre quanto para Certo. quem assiste. Sim. Entendeu? Uma dúvida que eu sempre tive em corrida de moto. O cara dizia, não sei quem tá em numeral, né? Eles falam, numeral 18, que era o teu número, tá na frente. Cara, eu não achava esse cara nunca mais. E o outro tá na frente, como é que o cara sabe? Como é que faz? Ó, na época, para saber que as posições... Isso, eu tô em primeiro e segundo, porque daí daqui a caiu- pouco tem retardatário. Na tá? época era feito manual. Nossa, o cara perdesse um troço Ficava desse, ele 3, tava 4 na casinha da bandeirada, né? Ficava 3, 4 marcando volta por volta de cada um, tá? Nossa, Deu muita confusão, deu, né? imagina, né? Porque se tu daí- perdeu uma, Daí depois, hoje tem os transponder, né? O equipamento eletrônico, tu bota ali na moto, passou no... passou já, o computador Faz já tempo pega. que tem isso, né? Transponder já faz um tempo. Aí agora já tem até um chip. Até o João andou em Ibirama. Até, putz, que legal, né? Um chipzinho que tu só cola no capacete. Já era. Conta. Entende? Conta a volta, porque é tenebroso, né, cara? Você deu uma olhada pro lado e perdeu. Na cadeta era problema. Não. Uma distraída, né? Provavelmente Sim. eles já anotavam no lugar Não, que a velocidade é menor, já né? tinha 2, 3, ou Pra conferir. 3 no mínimo, justamente por isso, né? Uhum. É É porque um só é humanamente impossível. É. Daí eles iam indo até que se chegava, Se se acerta- acertava, né? É porque pra quem já assistiu corrida de moto e tal, metade da corrida tu já não sabe mais quem é quem, né? Tu acompanha o primeiro e o segundo, vamos dizer, ali que estão na briga, o resto. Uma vez teve uma copinha em Blumenau, foi 3 etapas, foi na Piúna, Blumenau, que quiseram fazer somatória de bateria, sabe? Na época do... Sim. Em Apiúna deu certo, até que funcionou. Demorou um pouquinho para sair o resultado, mas funcionou.
E em Blumenau, rapaz, e ficou no final, e começou a escurecer, e escureceu. Os caras não se Então, para acertavam. saber o resultado até hoje. Não saiu. Acabou a Copa também. Não, E já era. não, era 3 etapas, deu a segunda ali, a terceira. Somatório diz a primeira corrida com a segunda. É a somatória e as voltas ali, quem passou, quem não passou na frente, quem sabe, Aham. se perderam, se embolaram, não se acertaram mais, sabe? Tem que ter alguém com experiência também pra saber. Daí era tipo uma marquinha, o cara cuidava. Fosse eu, tinha que ter um cada piloto. Quando o piloto passava, tu riscava, né? Porque... Quantos que corre numa... Era difícil. Quantos que corre numa 10, 20, 15? Ah, depende. Eu já passei de corrida com mais de 30 motos, né? Mas não tem limite assim. Não. Daí é o seguinte, hoje tem os gates, né? Daí Se eu não me engano é 24, o gate é 24 lugares. Deu mais de 24. Até aí, Blumenau, o João andou numa lá, esse dia lá, deu 26, aí botaram fora do gate, né? Pra não fazer eliminatória, né? Sim. Entendeu? Senão racha meio no meio, vamos Mas se dizer. tem assim, por exemplo, tem 24 lugares no gate, deu 40, 45 inscritos, eles fazem eliminatória, né? 2 vezes. 2 vezes. 2 corridas e depois tem que fazer a terceira, no caso. Faz 2 corridas, classifica tantos, aí deixa umas 4 vagas ali e faz uma repescagem daqueles outros, entende? Sim. Sabe? Pra quem tá assistindo, mais interessante, né? Vai ter Não, mais é mais corrida, corrida, né? Mais corrida pra ver, né? É. Tem 5, 6 categorias, então, mais ou menos assim, no geralzão, assim. Não, dá mais. Dá mais? Dá mais, dá umas 12, eu acho tudo. Porque é o seguinte, tem VX1, tem VX... Tem a VX1, que é ali a especial. Certo. Tem a VX3, que é acima de 30 daí tem anos. os- Tem a VX4, que é acima de 40 anos. Tem a VX5, que é acima de 50 anos. Então tem um monte de corrida. Sim. Tem a Baton, que é mulheres. Entendeu? Tem bastante mulher que corre já. Pouca. Na tua época devia ter nenhuma. Não, na minha época não tinha. Não, Nenhuma, né? não. Eu vejo bastante as últimas corridas que eu fui. Menininha, tu já vê assim, de É, 10 tem 2, né? 10 tem 3. Depende assim. Teve corridas que eu já fui, já tinha mais de 10, 12 mulheres. Assim, dá uma corridinha legal. Sim, sabe? sim. Mas só que daí a Baton, a moto é livre, né? Daí às vezes tu vê com uma lá com uma 230 e uma Aí com uma fica- 250 especial. Então. Não. É. Perde o Eles interesse. fazem vamos isso dizer. para acontecer a corrida, porque se vai fazer classificar a Separadinho, categoria não. por moto, não dá, não, Aham. não acontece a corrida. Daí a né? mulher vai lá, pega uma moto, uma 400 cilindrada, pro pessoal entender, e uma 125, bota Isso, junto, É isso aí mesmo. não funciona. É isso aí mesmo. já. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausinha agora, e daqui a pouquinho nós vamos fazer uma ligação aí pro seu João, pra ele contar pelo menos um pouquinho, né? Vai ser uma chamada de vídeo. O João tá onde agora? João se mudou faz 2 semanas para Xanxerê. Xanxerê. Xanxerê não. Erechim. Erechim. Ele vai, Erechim. vamos tentar fazer uma chamada. Se não der certo, eu corto essa parte aqui. Mas se der certo, nós vamos botar no vídeo aí. Vamos dar uma relaxadinha. Vamos avisar o João que nós vamos ligar para ele lá. Ver se ele fala um pouquinho de como é que é ser filho de piloto e piloto, né? Vamos ver se um dia ele tiver um filho. Tu acha que continua na família? Eu acho que ele vai incentivar como eu incentivei, né? Sim. Eu não incentivei. Acontece, né? Primeiro, eu deixei para ele, Sim. certo? Uhum. Deixei para ele. Então, assim, até a primeira vez que ele foi andar de moto, foi bacana. Eu peguei, foi um sábado à tarde, eu peguei a motinha dele e fui lá no campo do Denick. Uhum. Porque lá tinha espaço e coisa, Sim, né? sim. E a motinha dele era com embreagem e marcha, sabe? É difícil para um piazinho de 7 anos, né? Até que ele assimila tudo. Daí ele foi correr com essa motinha depois, né? Ela tinha 4 marchas, sabe? Sim. E ele arrancou e deu uma volta, deu 2. Daí eu disse, passa a segunda. E ele passou e acelerou meio demais e foi. Eu só fechei os Não olhos. tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. Eu só rezei para ele não bater no alambrado, né? Daí, assim, no palanque, Sim, né? sim. Ele deu ali na tela de alambrado e ficou lá, né? Não quis mais saber da moto. Rapaz, viemos para casa que eu não quero mais saber. A motinha dele ficou lá em casa uns 2 meses que ele nem olhava. Uhum. Daí eu falava, a moto, João? Não quero mais, pai. Então eu vou vender. Daí eu falava em vender ele e foi. Um dia eu cheguei do serviço, olhei, ele estava em cima da moto. Bateu uma saudade dele. Ele estava lá assim, mas com a motinha desligada e fazendo. Bam. E foi e tal. E eu deixei, foi passando. Sim. Um dia, um sábado, ele disse, pai, vamos lá no Denick de novo? Tá, mas se tu me fizer ir lá e não andar, né? não andar, cara, eu disse, né? Até porque era longe, coisa, né? Sim. Aí ele estava saindo de casa, ele assim, ele deu um berro dentro do carro, ele disse, show! Eu disse, até me assustei, disse, que foi?
show medo, fique em casa. Pronto, cara. Ficou com medo do pecado. Até hoje, claro, traumatizou, né? Sim, leva um sustão. Então, depois disso ali... Aí não parou mais. Não, Tá com não, 25 hoje? 25 anos. 25, então ele já anda aí. Ele parou no período que ele fez a faculdade, né, Jean? Pesado, né? É. O custo é pesado dessa brincadeira. Até a gente tinha se preparado para fazer o campeonato, né? Nós estávamos com 2 motos, né? Nós íamos lá em 2 categorias. E veio pandemia, né? E a pandemia ali, daí foi cancelada as corridas e deu. Mas ele sempre tinha a motinha dele, ele vendeu uma, né? Aí começou a faculdade, ele disse, pai, eu vou vender a moto. Eu vou focar na faculdade e depois do dia que eu me formar, ele disse, aí se der eu compro outro e volto. E se Dito formou e dito feito, comprou a moto no final do ano, comprou uma motinha nova, né? Hoje uma moto pra dar uma brincada aí, 25 mil, né? Pra começar a brincadeira assim. Começar uma brincadeira legal, né? É. Quem quiser brincar também, só brincar, pode pegar uma titanzinha, bota uns... Não, claro. Pra dar uma brincadinha. É que nem eu disse, a corrida hoje ficou... Tu tem que ter um equipamentozinho bom, né? Se tu quer só participar pela brincadeira, show de bola. Certo. Um equipamento simples, mas se tu quiser competir mesmo, aí tu vai ter que ter uma coisinha. Né? Então tá. Voltamos já. Se a ligação der certo. Bom, senhores, voltamos por livre e espontânea pressão. A Jane tá aqui também, tá? Vai conversar com o João. O João que tá onde, João? Tô em Erechim. Tem Erechim, por isso chamado Rio Grande de do Sul. vídeo. É, porque nós ia até lá e ia demorar, né, João? Umas 7 horinhas mais ou menos. Só chega um pouquinho. Só vou pedir pra tua mãe chegar um pouquinho perto do teu pai, que ela não... Tu tá vendo ela ou não? Tô, agora sim. Agora sim, né? Eu vi que tu não tava vendo ela. Ô, João, Só cuida, se botar muito perto vai sair faísca aí. tu acha que eles brigam muito, João? Não, Não, são de boa? normal, né? Vamos abrir o livro aqui. Quem que é mais bravo em casa? Oi? Quem que era mais bravo em casa? Ah, mãe, né? A mãe é mais brava? Com certeza. O pai só tem cara de bravo? É, só cara. Ô, a tua esposa tá aí, a Catalina? Vamos aparecer no vídeo aí também, pô. Vou ficar famosa. Ela tá fazendo um café aqui. Então tá bom, nós esperamos. Vamos lá. Espera ela agilizar com o café, que é pra ela ficar famosa. Tá bom. Ela deve estar feliz Vamos, que nem a tua mãe, né? Oi? Ela deve estar feliz que nem a tua mãe com esse convite, né? Deve. Ô, João, mas o teu pai tava contando aqui pra nós. Sabe que tá ao vivo, né? Sim. Mentira, não tá não. É tudo gravado. Escuta, teu pai tava contando da primeira vez que tu foi andar de moto no campo do Denick. Como é que foi essa história? É verdade dele? Disse que tu saiu empinando já, tranquilo. Já era assim, o Diego Maranoda na moto, é isso? Essa vez foi marcante, né? Tu lembra disso? Ficou a marca no alambrado lá, foi marcante sim, ficou a marca no alambrado. A marca do alambrado foi o melhor. Tu lembra disso, não? Lembro. Lembra do... Ficou com medo mesmo? Traumatizou? Fiquei um tempo sem querer ver a moto. Verdade? Tu lembra disso, Jane? Sim, meu Deus, não queria mais nem saber, né? Ficou bem... E como é que era o coração de mãe nessa época? Meu Deus do céu. Como é que é? Deixa eu perguntar pra tua mãe aqui. Como é que é, Jane? Esposa de piloto, Ai, mãe de piloto, como é que é a agonia? é tipo assim... Tu fica naquela aflição, né? Quando era o pai, lógico, ele já tinha... Dane-se, Já Juca. tava... Era diferente, que já tava acostumado. Eu peguei a coisa andando já, né? Sim, Agora sim. com o João, desde a primeira vez que andou de moto, atrás de casa também, eu ele acompanhando. Ô, mãe, vamos junto comigo lá. Uhum.
Aquela vez que ele caiu lá embaixo no Dene, que ele foi, Ficou- travou, não tinha mais jeito, não queria nem ver a moto. E tu não tinha vontade de matar o Juca? Acho que tinha, pela risada, acho que tinha, João. Aí foi indo, depois ele pegou a moto ali atrás da casa, hoje onde que é a casa do César, por ali, tinha um terreno ali. Aham. E nós ia lá com a moto daí. A mãe tinha que ir junto lá, pra ele andar. Não teve uma queda aí Daí onde que ele deu nessa rua aí também? Ele foi dar um Ah, salto. Foi dar uma voadinha. Fomos lá e fizemos uma rampa, né, mano? E ele saltava. E ele deu um salto e quando a motinha bateu no chão, a motinha quebrou no meio. Eu fiquei preocupado com ele, eu pensei, meu Deus, né? Ele levantou ligeirinho, só bateu a poeira um pouco, olhou pra moto e disse, meu pai, que prejuízo! A preocupação dele foi a moto, no caso. Foi a moto. Ô, João, conta como é que foi? O pai incentivou bastante? Forçou ou só incentivou? Não, só incentivou. Só incentivou? Né? Isso já veio no sangue, né? Então não tinha como querer ir longe também. O pai foi campeão catarinense, hoje tu é também? Sim. Tenho Uma categoria? Não, muita tenho coincidência, né? 2 títulos catarinenses. Tu tem 2? 2, é. Quais são, João? Na 50, né, que é a categoria de base, a primeira categoria, Certo. e a 65, que é a segunda categoria se for colocar numa escala, né, Uhum. nós temos 2 títulos catarinenses e 2 títulos regionais também. Certo, legal, legal. E como é que é, assim, ter um pai... O pai foi treinador também, né? Sim. Muito chato? Agora pode falar, tô longe. Agora tá longe, né, não tem como bater mais. Pecado, né, filho? Gente boa, gente boa? Não, mas foi muito bom. O que eu, tipo, senti, assim, né, e hoje parando para pensar, meu pai nunca cobrou resultado. Sempre incentivou a melhorar. Então, vamos fazer uma curva mais rápido, vamos frear mais em cima. Eu nunca me esqueço. Tirar a boca do banco. Bem isso aí. Teve uma vez que eu tinha muita mania de ficar muito sentado na moto. E nas freadas isso atrapalhava bastante, sabe? Então era um recomendado é tu ficar em pé nas freadas para absorver o buraco e tal. E teve uma vez que eu não ficava em pé de jeito nenhum. Daí a gente foi treinar uma vez na pista do Edino, ali na Kazan, ali. Certo. E o pai tirou o banco da moto. Aí se eu sentasse, ia sentar no ferro do quadro da moto. Aí tive que andar em pé, não teve jeito, né? Ele era meio Karate Kid, assim, um negócio meio alternativo. Era bem técnico. E qual foi, assim, na tua opinião, das corridas que tu foi com o teu pai, com a tua mãe? Tua mãe sempre acompanhou, né, Jane? Sempre junto? Qual foi a que tu achou mais legal, assim, mais baita, uma história muito boa que tu tem pra contar? Cara, uma história muito boa. Tem muitas, né? Muitas, Sim. muitas e muitas histórias. Mas uma eu acho que me marcou, assim, até me emociona falar. Mas a gente sempre ia para as corridas, sempre como dava, né? Sempre tinha a Copa Vale que a gente fazia, que era corridas perto e tal. Aí teve a primeira etapa do Catarinense em 2010. A gente foi em Vitimarsum. E nessa primeira etapa, a gente ganhou uma etapa do Campeonato Catarinense. Aquilo foi um marco, assim, sabe? Porque até então a gente não fazia um campeonato tão bem disputado e tal. Então a gente foi para a primeira etapa, ficamos em primeiro, fomos para a segunda etapa, ficamos em segundo, fomos para a terceira etapa, ficamos em terceiro. Foi na ordem. Foi na ordem. Mas no fim da terceira etapa, a gente acabou a terceira etapa e estava empatado no campeonato. Eu, um piazão de Blumenau e um piazão do litoral, não lembro de onde que ele é. Palhoça, Aí tava nós 3 empatados. E a gente foi para uma corrida em Massaranduba.
aquela corrida de Massaranduba tinha um grande dilema naquela pista lá, porque era uma pista que tinha um ponto de reta muito grande e um ponto de curva muito grande. Aí se a gente acertava a moto para ficar boa na reta, ela ficava ruim na curva. Se acertasse a moto para ficar boa na curva, ficava ruim na reta. Aí, o pai e o Goi, que era um amigo nosso lá de Agrolândia, acertaram a moto umas 5, 6 vezes de sábado para domingo, né? Acho que eles nunca passaram tanto trabalho para acertar a moto. Aí, aquela vez, a gente ficou com a moto mais fraca, mas pelo menos a gente tinha certeza que ela ia ficar boa na parte de curva. Aí, fizemos uma corrida lá que, para mim, acho que foi uma das mais marcantes, porque a gente tinha tudo para não ir bem na corrida e a gente venceu a corrida. Até tem uma foto minha e do pai, que a gente se abraça depois da bandeirada. Então, esse acho que foi o pontapé inicial da minha carreira, da nossa carreira, no caso. É bacana, né, mano? E essa corrida aí, tu lembra da estratégia da largada, né? Que a moto do pai de Palhoça tava virando 2 segundos mais rápido nos treinos do que nós. 2 segundos é uma eternidade numa corrida. Uhum. E eu alinhei ele num ponto de largada, eu praticamente isolei ele e fiz um traçadinho, só tu vai reto lá e deu. Quando largou, e tinha 20 e poucas motos, cara. Quando largou, a impressão que dava que ele ia ficar em último, e de último ele pulou em primeiro, sabe? E o Piá ficou para trás, mas o Piá veio tirando e levantou a placa de 2 voltas. O João estava 5 segundos na frente dele. Eu disse, o João vai ganhar a corrida com 1 segundo. Porque ele estava tirando 2 por volta e não deu outra, cara. 1 segundinho. 1 segundinho. E aí no final o pai do Piá protestou o nosso motor, lembra, né? Lembro. Protestou o motor, rapaz, tivemos que abrir motor, tudo, mas graças a Deus estava dentro, né? Uhum. Tava tudo certinho na regra. Pensa no Huawei que deu aquela corrida. Né? Foi muito massa, né, filho? Foi. A foto que tu fala é essa que tá aparecendo aqui? Não, é outra. Não, é uma outra. Não pode ter. Não vai ter, não. Não pode. Mas me manda essa foto que eu vou botar aí na edição, tá? Nós não podemos deixar escapar essa foto tão especial. O que tu diria do teu pai? Tu acha que foi muita luta para deixar tu correndo, para continuar a fazer tu correr e continuar o sonho de vocês? Eu acredito que sim. Hoje, naquele tempo eu era pequeno, então eu não tinha noção, né? Mas hoje, sendo adulto, tendo a minha casa, construindo a minha família, eu vejo que não foi fácil. O pai sempre deu condição de a gente ir para as corridas, sempre deu o seu melhor, tanto ele quanto a mãe sempre apoiando junto. E a Tutu. Então eu acredito que o pai sempre fez o que ele pôde e o que não pôde pra gente ir para as corridas, pra gente fazer campeonato, e isso me orgulha muito, né? Legal. Se fosse para tu falar pro teu pai, agradecer ele por alguma coisa, na questão da corrida, a gente sabe que ele é um ótimo pai, mas nessa questão aí de ter te deixado, se tu vai seguir a corrida ou não, né? Mas as experiências todas que tu teve, assim, o que tu tem para falar para ele agora? Cara, eu só agradeceria por ter me dado uma moto. A primeira moto, aquela era uma 100zinha, né? Aquela que quebrou no meio. Foi uma das motos mais marcantes, né? E o que eu agradeço é por ter me dado uma moto, porque eu vejo assim que ele ter me dado uma moto também foi uma educação, entende? Porque numa corrida tem momento que a gente vai bem, tem momento que a gente vai mal, e a gente aprende. A gente aprende que também, levando para um lado da vida, é que nem sempre é só vitória, nem sempre a gente vai estar fazendo voltas rápidas, nem sempre a gente vai estar conseguindo bons resultados, mas é sempre um passo que a gente dá além. E eu acredito que o passo de ter me dado uma moto foi muito importante. Eu acho que não é só a corrida. Não é só a corrida, é uma lição de vida, então. Com certeza. Que nem
que nem foi na minha formatura, né? Que na minha formatura da faculdade, até eu quis fazer uma surpresa pro pai. Depois eu até posso te mandar o áudio. Mas eu coloquei o áudio do Douglas Fernandes, o locutor da rádio lá de Itaió. Certo. E narrando a minha entrada da formatura como se fosse uma corrida de moto. Então, Legal. eu digo que foi uma coisa boa para mim na corrida de moto e uma coisa boa para mim na corrida da vida, entende? Então, lá nesse áudio, ele fala isso também. E tu tem ideia de continuar, João? Pelo menos de brincadeirinha? Brincadeira séria? Brincadeira séria, né? Que nem o pai falou, né? A gente não consegue entrar na pista para andar de boa, né? Não dá, né? Não dá. Já temos isso no sangue, né? Sim, pretendo continuar. E hoje eu tenho 25. Daqui uns anos eu vou poder andar na antiga Master, né, pai? Isso. Então, quero continuar. É pros velhos. Se pros velhinhos. Com que idade tu foi campeão? Acho que foi em 89, eu tinha 20 anos. 20 aninhos. Então tá. Mas tu foi campeão antes que teu pai, né? Tu Sim, vai poder se gravar pra sempre, né? É que na minha época não tinha cinquentinha, né, mano? E eu fui um grande campeão também na cinquentinha. Isso aí. Falando em falar com teu pai, parece que tem mais alguém que quer falar com ele? Eu acho que tem. Então vem aí pra mim, vem aí. Nós esperamos aqui. Tá. Olha aí, pai, ó. Vocês conhecem essa moça aí? Boa mais noite, uma minha pessoa. jovem. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo. Nós estamos aqui conversando com esses dois moços aqui. Jane, vai um pouquinho perto do Juca, tu não tá aparecendo. A tua mãe não quer chegar perto do teu pai, não tem jeito, cara. Aí ela vai aparecer meio de beiradinha, mas vai aparecer. Tutu, nós estávamos falando de... Eu tô com intimidade já. Nós estávamos falando aqui de corrida de moto e tal. Tu lembra da época que teu mano corria? Tu Lembro. Acompanhava? Como é que era? Era bom? Eu era pequena, né? Eu não Sim, lembro sim. muito. Mas tu Mas não tem lembrança assim da emoção de ver ele correndo e tal? Eu tenho, com certeza. E o paizão? Todos, Pode falar, desculpa. de ver ele chegando na barraca todo sujo. Que idade tu tinha? 3, 5? Não sei. Qual que tu lembras? As que tu lembra, assim, tu tem ideia? Santa Terezinha, talvez? Algumas ali? Um 7? Por aí. Ah, não, então tu tem que lembrar, pô, 7 anos tem que lembrar bastante coisa. Né? Tu lembra se era muito agoniante teu pai e tua mãe ali vendo teu irmão correr, não? Se eles ficavam muito agoniados? Isso sim, né? A mãe principalmente. A mãe mais? E tu como irmão, tu nem entendia na época, né, o risco que tem, né? Tava nem aí, né? Teve uma etapa em Itaió, quando ela era bem pequenininha. E ela ficava no meu colo e eu filmando o João. Aham. Lá em Itaió. Em Dumas, né? Tu não lembra disso, tu era muito não fiote lembro. ainda, Não, né? mas ela torcia, ela berrava, vai, mano, acelera, mano. Acelera, mano. Eu Camisa sempre do falava. mano, né, filha? É sempre todo mundo camisa igual, né? Sim. Então tu pegou pouco essa parte, né, Tutu? Infelizmente. A gente tá... O João vai chamar a Catalina, que tá se enrolando até agora para não aparecer. Tu quer deixar alguma coisa aqui para ficar gravado aí? Teu pai tava falando desde que nós começamos. Eu não posso esquecer de falar da Tutu. Eu não posso esquecer de falar. Ele tava preocupadíssimo e eu tava enrolando ele aqui. Se tu vê no vídeo, eu não falei em ti. Só falei do João, tá? Então, mas eu já sabia que a gente ia entrar nessa ligação. Se fosse para falar pro teu pai agora, que tu tá perto, né? Mas tá longe, como é que tu descreveria o teu pai? O que tu acha que tu tem para falar para ele? E a tua mãe também, né? Que tá aqui do lado. Deveria meu pai? Isso. Ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso. Nossa. Sempre. Agora eu tô nervosa, eu vou começar a chorar. Fala aí, põe para fora. Ele sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ele. Verdade, né, filha? O pai também te ama muito, tá? Nossa.
Eu tenho 2 filhos que eu tenho muito orgulho de vocês, tá? Muito. Certeza. Eu também tenho muito orgulho do pai. Da mãe. Ô, Tutu, só uma informação aqui. Quem é mais bravo em casa, o pai ou a mãe? A mãe. Olha, foi unânime, foi rápido, né? Foi, ó, pá, a mãe. Pronto, tá resolvido. A mãe. Mas se deve a essas cobranças, hoje tá o que tá, né? É isso aí, isso aí. Alguém tem que ser mais bravo. Aqui em casa também minha esposa é mais brava. Nós só cara de bravo, né, Juca? Não somos bravos coisa hora nenhuma. A gente se derrete, né? Juca, Jane, aproveita os meninos de vocês, aquele que tá lá em Erechim e a outra que tá aqui, né? Tu vai pra Erechim também, tu vai ficar mais por perto? Eu vou ficar mais por perto, né? Ah, tá, então tá bom. Ela é mais grudadinha, João? É. Tem filho preferido não, João? O que tu disse? Hã? Tem filho Tem. preferido os dois ou não? O que tu disse? Ah, eu acho que é tudo igual. O que tu disse, Aham. Tutu? É ele. Tu disse que é o João, o filho Não, preferido? filha. Sabe que não, né, filha? A gente tá brincando, a gente sabe que não, a gente, tudo isso. O João ganhava moto de 20 mil, tu não, mas enfim, isso é coisa que acontece, né? Tu não... Tô brincando, eu tenho certeza que não tem. Jane e Juca, esses 2 meninos aí, o João, que hoje já é casadão, né, João? É, Acabou a gandaia, João? acabou, né? Nunca teve, né, João? E a Tutu, o que vocês diriam pros filhos de vocês que estão aí? Quero deixar um recadinho. Depois a gente vai continuar aqui, a gente tem umas fotinhas pra mostrar e tal. Quero só um beijo, né? Pra ti, né, João, que tá longe. E continue sempre sendo assim, né? E depois falei, muito orgulho de vocês, tá? Dos 2. Tutu, depois eu te dou um beijo quando chegar em casa, tá? Tá bom, minha linda? Ô, João, bem feito, ela vai ganhar beijo, tu não. É. Tá, e cadê a Nora? Não veio ver o sogro e a sogra aqui, pô? Oi? E a Nora? Não veio ver o sogro e a sogra aqui? Pois é. Ela deve estar se maquiando, eu sei como é que é. Mulher Tá, é tá. complicado, mulher é complicado. Mas de qualquer forma, mando um abraço pra ela aí. Muito obrigado por ter participado, tá, João? A hora que tu tiver em Vitor aqui, chega aí com nós bater um papo. Show. Tutu também. A hora que tu Muito tiver em Vitor. Fechou? Valeu, Fechou. galera. Obrigado por ter Valeu. participado, tá? Tchau, tchau. Quando o vídeo estiver pronto, eu aviso vocês. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. 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 Vamos lá então, senhores. Voltamos aqui depois de uma ligação surpresa aí pros filhos do seu José. A Jane deu uma participadinha aqui, mas ela tava tímida, né? Ela não tava com vontade de falar muito, né, Juca? Mas acho que foi bom, né? Acho que Sim, foi bom. Foi pega Esse- de surpresa, né, Gia? De surpresinha aqui. Sempre tem uma surpresinha. Vamos lá então, Jucas. Juca, as nossas fotos. Temos aqui a de Rancho Queimado. Tu me explica. O numeral do teu filho é o mesmo do teu, né? Isso foi uma etapa que teve aí agora, final de semana passado, em Rancho Queimado, e para surpresa nossa, a capa como se diz, a foto de capa do evento é o João, né? O Juquinha, né? Sim, Então, sim. Nas corridas, Juquinha. é o Juquinha. Ele ficou muito feliz, né? Com Aham. isso. E nós também, né? Sim, Bacana, sim, né? sem dúvida. Tá. Até aqui, ó, vai aparecer uma foto agora tu de camisa azul e moto amarela, numeral 18. 18. Tem noção de ano disso, Juca? Ah, isso aí foi quando eu depois voltei. Mais recente, tarde, né? no Isso é caso. Isso é uma RM, uma Suzuki 250, 2 tempos, né? Uhum. Então, Essa aqui já é pista gradeadinha e tal, né? isso aí daí já foi agora, né? Mais Por último, recente, né? Isso, Mais isso. recente. Uhum. Então tá, temos várias fotos aqui. Temos um pódio. Esse é mais recente também, né, Juca? Esse foi da época também ali, né? Recente. Mais ou menos na mesma época que tu Isso. voltou a correr. Uhum. Aqui não era tão profissional, era mais de brincadeira? É. Com aquela Só adrenalina e aí tal? o Juquinha já andava, né? Já corria. brincava nessa época aí já. Já corria. Uhum. Então tá. Temos aqui os troféus. Está ali. Consegue ver aí, Juca? É, É que esse- aqui tem uma luz aqui meio forte. Esse é os troféus da minha época, assim, os mais importantes eu guardei, né? Sim, Porque sim. se tu for guardar todos... Não não. tem como. O João tem dele lá em casa, tem um quarto lá atrás, no rancho lá, daí a Jana embalou tudo certinho, né? Uhum. É o rancho inteiro. Só troféu. Porque Não, tem. é humanamente impossível tu guardar dentro de casa e... Sim, sim. Tem que ter um Então, tá lá espaço. tudo guardado, bem, né? Bem Uhum. embaladinho. Pra um dia a gente ir lá, abrir e comentar cada troféu Claro. daquele, né? Até porque tem uma história, né? Nostalgia, né? Vai lembrar de todos eles, vai lembrar de Isso, tudo. isso.
Vamos às corridas agora aqui. Tô tentando selecionar as fotos aqui. Aqui tu disse que tu tá com numeral diferente, mas é porque... E sim, numeral 28. Essa moto aí era minha e do Hércules. E o Hércules andava com 28, né? Então ele andava na categoria nacional 250 e eu já andava na Master, né? Uhum. Já era um pouquinho mais Dividia velho, a mesma então, moto. daí eu usava o número dele, né? Certo. A moto era... Uhum. Os dois andavam, né? Compartilhada, no caso. Isso. Temos mais umas antigas aqui do numeral. Antiga, mas Isso. não tão antiga, né? Numeral 18. Isso mesmo. Já dá pra ver ali que a camisa tem uma certa saliência ali, né, Ju? Uhum. Deve ser o vento, alguma É o coisa, vento, né? muito É o vento vento, ali, muito sabe? vento. É. Aqui também, numeral. Parece um pouco mais antiga essa? Tô enganado. Não, essa é um pouquinho antes. Essa aí era uma moto minha, né? Uma Tornado 250. Uhum. Essa moto era muito forte, cara. Muito boa. Mas tu morava em Vítor na época ou tava? Sim. Aqui. Eu tinha ela aí. Tinha aqui. Não sei se essa eu já mostrei. Essa é da Suzuki, né? Da Suzuki. A moto era mais antiga, né, Ju? Mas, sim. Vamos lá, agora nós vamos entrar aqui. Tem uma foto aqui com o João, né? Que eu já devo ter passado antes. Sim. Essa é bem mais nova, né, Ju? Já é mais nova. Uhum. Essa corrida aí foi em Blumenau, Tatutíba. Lá no que tu tava falando antes, contando as histórias. Onde eu andava lá. Foi o que tu chegou em primeiro lá, que o cara... Foi lá, né? Não foi. Essa foi do pneu furado. É isso, do pneu furado, exatamente. Aqui a dona A Tuliana, Tuliana. né? Ela é a cachorrinha dela. Essa é bem recente? É recente. Recente. Tá aí, ó. Tá aí, dona Tuliana, apareceu no vídeo 2 vezes. Certo? Essa aqui com o João, onde é que foi essa? Essa aí, rapaz, eu acho que foi Santa Terezinha. Tô vendo o caminhãozinho do Sebas ali atrás. Uhum. Eu acho que foi lá. Show. Também isso aqui faz o quê? Uns 10? Aí o João andava de 65, né? Por aí. 15, 8, 10, né? Pela idade dele, vamos dizer assim. Não, né? não, até mais de 10. Até mais? Mais. Pra guardar as datas assim, né? Já Sim. Meio no difícil, chute, né? Isso aí também, isso é Blumenau, né? Isso aí na época nós tínhamos uma equipezinha com o Neno. Tatutíba também, né? Aí tá o João, esse aí é uma Pro, né? Uma TTR, uma Pro. E o Edevaldo Faez, né? Que andava com isso aí é uma YZF 250, né? Aí Especial, a equipe, né? no caso, aí vai ter mecânico, vai ter os Sim, pilotos. era nós ali, né? Uhum. Tu mexe no acerto da moto também ou tu mais... Não, pouco. Eu sou mais, na época eu fazia acerto de moto, né? Pista pra pista, entende? Sim. Mais curta, mais longa. Mas mais o básico, vamos dizer É. assim. Certo? Aqui temos 2 motos, o ano da pandemia. Isso, o ano da pandemia, se fosse foi uma dó, a gente investiu, preparou e não deu certo, sabe? Mas Não. fazer o quê, né? Acontece, né? Foi uma Isso aqui- fatalidade, né? Sim. Nós tínhamos conseguido uns patrocínios, tudo, né? Tava com 2 motinhas boas. Vocês dois, a ideia era correr juntos, fazer o no caso. catarinense, né? Aham. O campeonato, né? Juntos, não na mesma categoria, Não, mas daí juntos, né? podia andar em 2, né? Sim. Temos aqui uma foto bem legal, né? Sim. Ju. Essa é a KTMzinha 65, né? Que ele foi campeão. Foi campeão. Essa aí. E temos uma um pouco depois. Essa é agora, recente, né? Essa é a moto que ele tem agora, né? Aham. Então eles foram lá na calçada, do lado de casa, onde bateram aquela e bateram essa. Essa né? de novo. Essa moto ele levou ou ficou? Tá aqui. Tá aqui. Quando ele, se for o caso dele correr, final de vocês semana dois que têm que vem, se encontrar. Final de semana que vem nós vamos andar em Agrolândia, final de semana que vem. Uhum. Vai ter Agrolândia. Ele já vem fazer uma visita e já vamos lá brincar. Isso aí, muito bom. Temos aqui o Juca. Não foi só moto, né, Juca? O que é um Fusca e o que vai aqui? Isso Um bug? Fusca, rapaz. E um bug. Rio do Sul, na época, foram por vários anos, tinha um rally municipal, pessoal da cidade. Sim. Então, tinha uma equipe lá que organizava, se eu não me engano, do Automóvel Clube. Então, não podia ser carro preparado. Nós pegávamos os carros e Só adesivava, adesivava. montava um traçado, mas era muito divertido, cara. Só uns pneuzinhos mais garrudos Isso, e Fusca. um bug, isso foi bacana. Pô, Foi. Que saudade. Sem disso aí. dúvida, né, cara? Não, Ideia boa pra né? ter hoje. Diferente. Sem muito custo, né? É. Mais Na umas época era viagens. festa, né? Oh, imagina. Umas viagenzinhas assim. Sim, isso aí eu fui pro Paraguai. XLX. GLX 350. Isso, que ano tu lembra, não? Também isso foi muito tempo. Puta, é ruim de data, né? Ruim de data. Ruim de data.
Mas pelo cabelo, 90 e pouco, né? Na época que tinha, né? Que tinha cabelo, é. Mais uma fotinho aí de... Ah, esse é meu irmão, meu sobrinho, né? Isso foi em Presidente Getúlio, assim, foi uma corrida lá. Aí tu já tinha um quarentinha? Já Já, tava né? na Master já. Já. Master é que idade, pra saber? É 40, depende, hoje na época era 35 acima. Aí hoje tem a VX3 que é 30 acima, tem a VX4 que é 40 e a Mais VX5 que é repartido. 50. Fizeram mais. Mais repartimento. Isso. Que temos o seu... Isso foi? Isso foi na minha posse de vereador, né, em 2000, né? É. O João era de cola. Sim. Ó, de terninho, né? Foi a única vez que tu usou terno também? Né? E quando eu casei. É, eu não casei ainda, então foi só na posse de vereador Sim. mesmo. Tá aqui o seu... Esse é a Isso. foto oficial, né? Isso é oficial. Aí, ó. Estiloso. Bacana. A gravata bonita, né? Eu achei a gravata legalzinha. Não tem como eu não me lembrar do Aldo Schneider, nessa época que fui vereador na legislatura com ele, né? Segundo mandato dele? Bons tempos, é. Não, E- terceiro. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Terceiro, último daí, no O caso. último. Daí dali pra deputado, homem, velho. Ou no segundo. Ah, rapaz. Deve ser esse segundo, né? Foi ele e o seu Luizinho. 90 e alguma coisa. 2000? 2000 já? 2000, 2004. Então deve ter sido o terceiro. Terceiro. Já deve ter sido o terceiro. Vamos ver se tem alguma que eu não mostrei aqui. Ah, dos troféus, né? Esse é o teu, Juca? Esse é o de João, ferro. do Esse é o do João. Do João. Campeonato Catarinense Catarinense. Velocross. Esse é do João. E pra não sair, esse é o teu então? Esse é o meu. Esse é o teu. Aí, ó. Então, mostrei na ordem errada, mas mostrei o dois. Sei. Campeonato Catarinense 1989. Campeão. Não dá pra ler embaixo aqui, mas Categoria 350, né? deve ter sido isso. Na foto Isso. aqui não dá pra ver. Mas é isso aí. É isso aí. Seu João. Ó, aqui nós temos um pódio aqui que não podemos. Ah, sim, é. Bacana. Primeiro, segundo, terceiro, a calça jeans, né? Sim. A moda vai mudando. Tu lembra o ano? Esse tu lembra o ano, né, pô? Foi 89 esse ano, né? Foi o ano que tu Do que campeonato. foi né? campeão. E Campeonato. depois de 89 tu parou? Não, fiz mais umas corridas, mas não participei de Uhum. né? Mas por questão financeira? Dificuldade, né? Na época era É caro, difícil. É caro, né? É. Aqui temos uma largada também. Essa aí, Blumenau, Tatutíba, essa aí foi a do pneu furado. Essa foi o dia que Tá tu... vendo? Eu largava 4 em 4, né? Sim, mas que bagunça, né, cara? Nossa senhora. Que risco. Nunca ninguém se tabacou primeiro aqui e caiu todo mundo, né? Porque é um negócio... Os caras não iam de chinelo, né? Tava bem organizadinho, Não, mas aí mas tava tudo protegidinho, cara. Aí tava... pra época, né? Tu acha pra que pra hoje, época era bom, né? se for botar os pilotos de hoje naquela época, eles iam também? Olha, não sei. Tu acha que precisava um pouquinho mais de coragem? Coragem. Coragem ou loucura? Por João? causa da pista, a velocidade que era na época. Era bem mais, né, que eu falei, Sim, do que sim. hoje, né? Sim. Nossa. Provavelmente freio de moto e tal, tudo mais ruim também, né, Juca? É, Esse aqui era cabeludão, Juca, ainda. essa é a E como é- moto que eu fiquei campeão. Por que numeral 18? Como é que tu escolheu isso? Instinto, cara. Era isso aí? É. Meu primeiro número foi Só- 27. Não ia dizer que era 13, daí ficava Não. ruim. Não, foi 27. Né? 13 dá muito azar. Foi 27 e depois foi o 18 e o Mas João quis seguir também com o mesmo número, né? escolhe o número lá no... Não, na época, porque assim, tu tem que se filiar, né? Uhum. Então tu se filiava na federação e o teu número ficava ali. Ninguém podia ter esse número, entendeu? Sabe? Daí se tu continuasse correndo, Que nem o Neno, historicamente, ele é o 5, né? é o dele. Não, Mas não- hoje já tem outra pessoa que tem o número 5. Ah, sim, com certeza, né? Mas, Porque ele parou, né? É, mas tipo assim, quando eu era filiado, quando o João era, esse número era nosso. Ninguém podia ter. Ninguém podia ter, claro. É. Senão... E daí vai até 200 e pouco. Daí os Cada números um são meio escolhe aleatórios. como quer, né? Sim, meio aleatórios. Essa moto aí, ela é aquela da caixa, das engrenagens que eu te falei. Essa moto, ela veio do Rio de Janeiro. Quem lembra de motociclismo, essa moto era do Rodney Smith. Um americano treinava com ela. Ele veio passar uma temporada no Brasil e era uma moto que ele treinava lá no motocross, né? O que ele treinava, tu corria. Por isso que ela veio toda quebrada pra mim, né? Aham. Veio dentro de uma caixa, cara. Meu Deus. E fizemos a moto e Montar ela toda de graças a novo. Deus foi só alegria com ela, sabe?
Então, a moto do treino do cara, né? Treino do cara. Imagina a de corrida dele, né? Ah, quando a moto chegou no transportador lá em Sul, meu Deus do céu, né? Quando eu olhei, o motor dentro de uma caixa, né? Aquelas engrenagens, tudo banguela, faltando dente, eu pensei, meu Deus, o que que eu fui fazer, né? Mas esse era o Neno que te dava uma força. Daí onde foi o Neno e o Darcy, né? Que eles... É. Mas essa... Daí a cabeça dos caras, né? Porque provavelmente eles nunca tinham visto uma moto dessa, né? Não, já... Já tinha... É que ela não veio com a caixa de marcha original, sabe? Entende? Porque a original dela, tipo assim, a sequência de marcha era... Bam, bam, e essa era uma caixa mais curta. Bah, Mais bah, rápida. bah, mais rápida, entende? Para mais arrancada, no caso. Isso mesmo. A mais longa... Por isso que era difícil de peça, né? Era importado, né? Na época se falava uma coisa importada, meu Deus Nossa, do céu, né? nossa. Era uma loucura. eternidade, né? E Sim. além do custo, né? Altíssimo. Aham. Imagina quem que ia achar alguém para achar o... E eu procurei, cara. Procurei um monte. Achei, né? Mas Não tinha como. sem chance, né? Aí passaram pro soldador. Essa aqui, tu disse que tem uma história interessante. Essa foi a corrida que não queriam me deixar correr lá na pista do Pereira, Certo? Birama, né? Que eu ganhei, que o Pereira caiu o tombo, né? Aham, Esse é o Heinz Scheidman, né, na época, prefeito de Birama. Né? aham. Você entrega o troféu. O Né? Pereira não tá na foto. Não tá na foto. Ele não tava feliz O aquele Pereira dia. nem tava mais ali, coitado. Ele tava... Ele tava meio estabacado no momento. Então tá, vamos deixar aqui de encerramento a foto da família. Isso, Certo? que bom. Todo mundo junto, reunido ali uma vez. Bacana. Imagina, inclusive a Catalina, que não quis aparecer hoje no vídeo, né? Hoje é da família também. né? Hoje é da família também, né? Tá junto certeza. aí. Quantos anos estão juntos já, tu sabe? Bom, tu não sabe Uns nem 2 que ano tu anos já, correu. vai pra 2 anos, né? Já estão junto de morar junto, tu diz, De né? morar, né? De namoro, nem sei. Tu não tava lá, tu não Os sabia, dois, né? Eles interessantes, eles desde de pivetinho, os dois sempre se xeretavam, né? Aham. Sabe? Sempre Sempre tiveram uma liga sempre. Então, que bom, né? Que Tomara bom, que bom. dê certo, né? que vão pro Sim, resto da sim. vida aí. Com certeza. Juca, encerramos então. Quiser deixar alguma mensagem aí pra família, ou pros amigos, ou pra quem vai assistir, enfim, o microfone é teu agora. Já, o que eu vou dizer, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né, cara? Imagina. Assim, é uma coisa diferente, né? Sim, Falar sim. bem a verdade. E, graças a Deus, me senti bem. Não, é show de bola. No começo dá uma tremedeira, mas depois passa. Questão de família, agradeço a Deus, a família que eu tenho, né? Uhum. Tenho uma mulher maravilhosa, 2 filhos, então nem se fala. Uhum. Tá? Isso é tudo fruto de muita conversa, muita dedicação, sim. muito carinho, amor, né, cara? Sim. Então, se não é isso, as coisas não acontecem, né? Criar uma família não é fácil, né? É, e eu sempre incentivei o João, questão de... A juventude hoje eu me preocupo muito. E ele estava ocupado com a moto, ele não estava pensando em outras coisas, né? Então, assim, até a experiência própria, né? Sim. Então, graças a Deus, a família é a base de tudo, Sim. né? E o caminho é esse, né? Agora eu vou te interromper porque eu esqueci de te perguntar de uma coisa. Cara. Teve uma história aí de uma tal de Ponte dos Arcos. Não sei. Procede ou é fake news? Lá dentro sul? É isso. Não, Procede, não é fake news. Então conta rapidinho pra nós, depois nós fizemos mais um encerramento. A Ponte dos Arcos... Nós, quando era criança, lá, nós passava de a pé por cima dela, lá na Rua Ah, não, Barbosa, bem né? tranquilo. De bem a pé, tranquilo, porque sim. ela era larga, né? Tua mãe deve ficar bem Isso. contente com isso. Eu nem sabia, né? E na época eu tinha dois vizinhos gêmeos lá. O Banana e o Split. Era o Banana e Split. Sério, eles eram gêmeos. E até um abraço pra eles, né? Nunca mais vi e tal. E eles tinham uma DT, daquela tanquinho redondo, 6 marchas, né? E eu tinha uma DTN, 180 já, farolzinho quadrado. E todo finalzinho de tarde nós se reunia na rua lá, uns 3, 4 motos lá, e dar umas empinadas, fazer uns graus. Na época a polícia não era tão... Dava de boa ainda. Tava de boa. A rua do quartel era do lado da minha casa lá, mas... Aham. E um dia ele chegou lá em casa e falou pra mim assim, o Split, eu passei por cima do arco. Eu disse, de a pé? Não, de moto. Você é bobo, rapaz. Não, eu passei. Vamos lá, tem a marca do pneu. Ah, corremos lá ver, né? Fomos lá, não é que ele tinha passado mesmo, cara. E porque lá, assim, quando sobe, na época dos pneus em biscoito, né? Uhum. Aí tinha a marca do pneu e quando desce tinha a marca da freada. Da freada. Aí eu pensei, não é que ele passou mesmo. E aquela coisa, né? Duvido tu passar, né? Já era. Rapaz, aquilo ficou me atormentando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí o que eu fazia? Eu ia lá sozinho, dar uma ensaiada, né? Aham. Chegava, olhava, Volta. ia, né, cara?
E um dia, não, seja o que Deus quiser. Mas foi só aquela vez também. Então. É altão, né, cara? É alto. Então, João, não faça Hoje, isso, esquece de hoje postar. nem de a pé não passa. Mal e mal pela pista, né, João? Sim. Né, Juca? Mas aí, pá, esse dia passou no Face, passou lá, cara. Ainda hoje? Esses dias passou. Nada recomendável. Esse dia que eu digo já faz um tempo assim, Sim, né? sim. Mas passou, eu vi. Passou. Não, eu não recomendo pra ninguém. Né? Não. Tá louco? Não. Uma perdida ali, tu vai cair de quantos metros? Não. Não. Péssima ideia. Não tentem isso em casa. Foi só para encerrar aqui porque eu esqueci. Então é isso aí, Juca. Fechou, Muito obrigado pela presença. Com certeza temos muita história para contar ainda. Certeza, né? Vamos ver se nós conseguimos trazer o Neno de repente aqui para nós conversar. Tranquilo. Com certeza ele tem muita história para contar. Tem história pra contar. Esse tem muita e vamos fazer um O de... parceirão tava de aniversário ontem, né? Parabéns pra ele. Parabéns, né? Vai sair um pouquinho atrasado aqui o podcast, Isso. mas nós estamos gravando aqui um dia de feriado. Vai sair um pouquinho para frente, mas parceiro, Neno é parceiro do meu pai aí também Isso. De das juventude, né? de juventude, das antigas e tal. Então tá. Um abraço para vocês. Não esqueça aí, não posso esquecer de agradecer meus patrocinadores, né, que ficam passando aqui. Agradecer o Juca também que veio aqui e agradecer a todos vocês. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar que nos ajuda bastante. Valeu, tchau.